sou uma pessoa que tem sonhos eternos de felicidade, de encontrar as verdadeiras liberdades, né, de expressão, que é encontrar o outro e não ter um olhar de dor. O Espiritismo me fez acreditar na eternidade. E a eternidade é que me faz ter essa força de vontade de que o que eu cuidar agora vai ser lucro na minha volta. Sou nascido no ano de 62, neste bairro aqui chamado Candial, em Salvador, Bahia. Esse era o lugar predileto de seu Jamelão, porque o presidente de Iemanjá é aqui e ele vinha todo ano em uma festa que eu cito na música que escrevi para a Margarete, chamada Gandalume. Em janeiro, no dia 1º, desce o dono do terreiro. É Ogum o dono desse terreiro. E Jamelão, ele vinha em busca, né, desse encontro, e aí ele festejava aqui e continuava até a festa de Iemanjá, todos os preceitos e presentes, mas ele nunca deixou de vir na festa de Ogum. Quando o Candial começou a emergir com força, um bairro em estado rural, né, aqui nessa parte de baixo, com apenas 100 casas de taipa, né, em algum momento, tudo isso aqui, onde a gente vê como prédio chamado Horto Florestal, também começou uma densa valorização e especulação imobiliária, né, e começou-se a construir casas. Nisso veio morar o então governador do estado, e com isso ele trouxe o mestre Pintado do Bongô, um homem nascido em Sergipe e que, como grande músico, como grande bongozeiro, ele era o grande embaixador entre os navios cubanos que faziam festas na parte de baixo do comércio, onde eu estou instalando o Museu do Ritmo, justamente com essa visão de que eu já tive um antecessor ali que organizava isso. E ele era amigo do meu pai, porque meu tio Paulino era um líder do Tabariz. Quando ele chega aqui, ele me encontra e deposita em mim toda uma esperança de que eu seria músico, né? Mas eu gostava muito de pintar, de ficar pintando, e meu pai era pintor. E por uma coincidência, eu fui trabalhar com meu pai assim no final de ano, e meu pai me entrega para o mestre Pintado do Bongô dizendo de que ele é um artista, ensine música a ele. Eu abandonei o desejo da pintura e comecei a estudar percussão. Mas foi no terreiro, a partir do mestre Pintado do Bongô, que me reidentifiquei e aprendi os resquícios da língua Yorubá, do Marri, da língua Jexá, já sabendo que o Candial é um terreiro Jexá acima de tudo, das linguagens de Queto, e isso aproximou-me à música clássica do mundo, né? Que para mim, a música clássica do mundo são as músicas que são oriundas dos terreiros de candomblé, é de onde saem as melodias, né? Para tudo que é sinfonia no mundo. Assim, a Europa descobre nessa música a força, né? A força comum de orquestrar glórias, desejos e levezas. E isso me trouxe para a percussão, me trouxe para o entendimento para a música sinfônica e me fez ter curiosidade com o rock. Que eu nasci sincretista, né? Eu nasci sincrético. Eu já nasci em um país que já estava evolucionado nesse rumo, né? Como eu reduziria isso tudo? A Umbanda. Embora eu seja candomblé, mas eu vejo a Umbanda com essa possibilidade, porque ali, né, Preto Velho, os caboclos, Jesus Cristo, né, Siddhartha, Buda, e Seu Pena Branca, Go, né, todos esses encantados se encontram em torno de que a espiritualidade é a elevação da luz, né, para o homem se aditar positivamente no seu caminhar na Terra. Então, eu sou oriundo dessa educação. Todo
mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Esse é o Todo Dia História Negra e eu sou Roger Cipó. Eu viajo pelo mundo te apresentando histórias para inspirar, potencializar sonhos e fortalecer as nossas conexões. Aperte os cintos e embarque nessa comigo, porque o mundo é feito de histórias e boas histórias podem transformar o mundo. Vem comigo. Sou nascido no ano de 62, neste bairro aqui chamado Candial, em Salvador, Bahia. Em arte sou conhecido como Carlinhos Brown. Eu gosto de muitas coisas. Na música, eu tenho referências enormes. No samba de candeia, Batatinha, Riachão, Dona Ivone de Lara, Bete Carvalho, nos cocos de Jackson do Pandeiro, no swing inconfundível da guitarra de Benjó, que me liga ao James Brown, ao Joey Tex, a Smokey Robinson, a Michael Sullivan no Brasil, ou na bossa nova de João Gilberto, Chico Buarque, Caetano Veloso, tropicalismo, Clube da Esquina, Jovem Guarda, tudo isso faz parte da minha linguagem. E afinal, o Jovem Guarda me liga com os Beatles, coisa que os europeus distinguem muito que existe na minha melodia. E isso é muito intuitivo. Renato Seus Luquepes, que bom. Aí consegui ser parceiro de Erasmo Carlos, né? Mas meu amigo vai me perguntar mais coisas que você quer saber. O Candial começa com a história de uma tatambi que sai da Costa do Marfim e vem recomprar suas irmãs no mercado escravocrata. Por que ela escolheu o Candial? Porque essa parte que está aqui atrás de mim era o lado do chamado câmbio negro, que pegavam pessoas escravizadas, né, ali numa alfândega chamada Casa de Pedra, perto do restaurante Iemanjá, que está aproximadamente a 5 quilômetros andando daqui. Então, dispersava nessas matas uma quantidade de negros para poder fazer, né, escambo e trocas. Então, ela veio nessas senzalas daqui em busca disso. Não as encontrando, ela foi ao Rio de Janeiro, né, foi do Rio de Janeiro, ela foi para o Caribe, foi no Haiti, foi em busca de desse encontro, mas ela se apaixonou pela Bahia, né? Ajudou a construir uma igreja católica porque tinha muita condição financeira e se casou. Ela fez o primeiro casamento negro nessa igreja, né? Eu não posso afirmar que foi o primeiro em uma igreja, né? Porque são muitas histórias, mas nessa igreja de Brotas, né? Nos últimos 3 séculos, ela fez. E aqui ela mudou o nome dela para Dona Josefa. Ela tem filhos até hoje, reorganizou o Candial porque ela terminou comprando a parte liberta, onde não era o quilombo, vamos dizer que é do fundo do Ghetto Square para cá. Você até me arrepia. E até me lembrando, porque o gueto tem tanta energia. Acho que é a energia desses grandes espíritos, né, que aqui vieram, que se encontram numa proteção de libertação, me inspirando e inspirando os demais. Essa é a história do Candial. E eu nasci nesse bairro no ano de 62, cercado de terreiros de candomblés, mas ao mesmo tempo um ecumenismo, né? Porque era muito terreiro, mas os espíritas estavam aqui. Esse era o lugar predileto de seu Jamelão, porque o presidente de Iemanjá é aqui e ele vinha todo ano em uma festa que eu cito na música que escrevi para a Margarete, chamada Gandalume. Em janeiro, no dia 1º, desce o dono do terreiro. É Ogum o dono desse terreiro, né? E Jamelão, ele vinha em busca, né, desse encontro, e aí ele festejava aqui e continuava até a festa de Iemanjá, todos os preceitos e presentes, mas ele nunca deixou de vir na festa de Ogunjá, né, que termina sendo o terceiro octá de assentamento para esse orixá. Mas o Candial também é o primeiro octá de Elegbara, ou seja, o primeiro assentamento de um Exu no Brasil foi dado aqui, que é a real capital das Américas, né? Salvador é a primeira cidade das Américas e aqui passou o maior tráfico escravagista do mundo, deixando
no seu inconsciente coletivo, né? Resquícios de vitórias, de um desejo incessante, né? De que nós teríamos que mudar a página da história e recontar de uma forma diferente. Claro que, ao longo desse tempo, enfrentamos várias violências, né? E, sobretudo, a violência da chamada Lei de Décimo, que expropriava as terras de negros, e isso aconteceu no Candial, né? Dona Josefa tinha o Parque da Cidade, ela tinha a Gamboa, que é aquele lugar lindo, e ela perdeu tudo isso, a família terminou perdendo também todo esse esteio econômico, e foi no bairro onde eu nasci também, por causa da festa de Ubu. Meu pai, Renato Teixeira de Freitas, neto direto, né, de Augusto Teixeira de Freitas. Ele escreveu, Augusto Teixeira de Freitas escreveu esse manifesto, 5.400 manuscritos, para o Código Civil do Brasil. E pelo fato, né, dele ser um baiano, um super advogado, um cachoeira, e ao mesmo tempo ter participado da Sabinada, ele era visto como subversivo, mas era um companheiro forte de Dom Pedro II. E ele abordava mulheres negras, libertava-as para que elas pudessem encontrar homens negros e libertar. Então ele fazia parte do comércio livre e da libertação escravocrata. Então essa é um pouco a história da minha família. O que é o Herbo do Teixeira de Freitas? Neto, né, que é o pai do meu pai. Teixeira de Freitas filho, que é o pai do meu pai. O terno de rei que ele cuidava na Lapinha, e toda a questão histórica. É por isso que eu faço os árabes, né? Com aquela coisa de mouriçada, de sair tocando na rua, de que leva o pandeiro, né? E respeito todas essas tendências culturais que são da minha vida. Mas é necessário se dizer que o Teixeira de Freitas sai de Cachoeira, né, filho do Conde de Itaparica, mora ali em Itaparica, e Cachoeira muito perto, nasce em Cachoeira, se forma, é um dos maiores pensadores jurídicos do Brasil e da Bahia, ao lado de Rui Barbosa, mas vai morar no Rio, em Niterói, funda a Lira de Ouro, que era também uma grande manifestação de libertação do regime escravocrata através de músicos. Na Lira de Ouro ela tem essa força. Ela ainda tem uma casa em Niterói. Então eu tenho todas essas referências na oralidade e sou formado por isso. E isso foi tão forte em mim que terminou vencendo a ausência que eu tive das escolas. Eu disse, tá, vou aprender a ler, vou aprender a escrever, isso eu aprendi aqui muito mais com o professor Amélio, e sempre reforço assim, que não foi um problema de encontrar grandes professores, porque eles foram importantes. Eu encontrei outras referências que não me interessavam na escola, a título de que meus heróis eram expurgados, né, ou tidos como subversivo naquele momento, como o caso Zumbi dos Palmares e outros, né, Dandara e outros nos quais eu tenho respeito e que sempre soube que lutaram pelo nosso melhor. Então a escola me decepcionava muito para isso. Quando o Candial começou a emergir com força, um bairro em estado rural, né, aqui nessa parte de baixo, com apenas 100 casas de taipa, né, em algum momento, tudo isso aqui, onde a gente vê como prédio chamado Horto Florestal, também começou uma densa valorização e especulação imobiliária. Né, e começou-se a construir casas. Nisso veio morar o então governador do estado, e com isso ele trouxe o mestre pintado do Bongô, um homem nascido em Sergipe e que, como grande músico, como grande bongozeiro, ele era o grande embaixador entre os navios cubanos que faziam festas na parte de baixo do comércio, onde eu estou instalando o Museu do Ritmo, justamente com essa visão de que eu já tive um antecessor ali que organizava isso. E ele era amigo do meu pai, porque meu tio Paulino era um líder do Tabariz, né?
era assim, uma pessoa muito próxima ao Aguinaldo Timóteo, foram namorados, inclusive, e meu tio Paulino tomava conta do Tabariz e tinha toda essa função de que o mestre Tentado, ali como organizador e líder de frente das orquestras, gerava com o maestro Conceição, né, Vivaldo Conceição, uma reaproximação das Cuba Jazz, que eram orquestras pré-mambinas, que tocavam mambos, boleros, e que servia a toda a classe média de Salvador, porque eram grandes consumistas de salões e festas de baile. Meu mestre abandonou a música, muito apaixonado porque o Tabariz tinha acabado, e ele resolveu abandonar a música e não tocar mais por cachê. Quando ele chega aqui, ele me encontra e deposita em mim toda uma esperança de que eu seria músico, né? Mas eu gostava muito de pintar, de ficar pintando, e meu pai era pintor. E por uma coincidência, eu fui trabalhar com meu pai assim no final de ano, peguei as tintas e pintei uma porta toda que eu gostava das pinturas. E ele me deu uma bronca muito grande, não quero essas lambanças, etc. E como no Acupe de Brotas também tinha um encontro de músicos de sopro, que todos tocavam em um lugar aqui chamado Sandoval, Rei da Noite, que se deslocou do centro da cidade e começou a vir para a Orla. E isso é muito perto, vamos dizer que com 2 quilômetros você chega na Pituba, onde Sandoval, Rei da Noite, continuava fazendo suas orquestras a partir do repertório de Gianoccoso, Célia Cruz, Graham Miller, tudo que se repetia na Tropicana, né, se repetia aqui em concertos pré-mambinos, fanfarras e gafieiras, e sambas de gafieira. Bom, eu olhando tudo isso, absorvi, e meu pai me entrega para o mestre Tentado do Bongô dizendo de que ele é um artista, ensine música a ele. Eu abandonei o desejo da pintura e comecei a estudar percussão. E aí, eu lembro muito bem que parte da minha família, né, meu avô Bertolino Gonçalves, né, que vem da terra de Eduardo Paes, que é a Amargosa, e que tinha fazendas de laranja, né, era convertido, ele fez parte da congregação negra da Senhora do Boa Morte, da congregação masculina, e se converteu ao protestantismo, né? E virou protestante, gerou igrejas aqui, né? Gerou a igreja do Boqueirão, gerou a igreja da Liberdade, etc. É de onde eu tiro um pouco um êxito, que depois teve uma análise e o professor tem certeza de que água mineral tem alguma coisa de glória, glória, aleluia. E eu concordo, porque eu também faço parte um pouco dessa história. Mas foi no terreiro, a partir do mestre Pintal do Bongô, que me reidentifiquei e aprendi os resquícios da língua Yorubá, do Marri, da língua Jexá, já sabendo que o Tandial é um terreiro Jexá acima de tudo, das linguagens de Queto, e isso aproximou-me à música clássica do mundo, né? Que para mim, a música clássica do mundo são as músicas que são oriundas dos terreiros de Candomblé, é de onde saem as melodias, né? Para tudo que é sinfonia no mundo. Assim, a Europa descobre nessa música a força, né? A força comum de orquestrar glórias, desejos e levezas. E isso me trouxe para a percussão, me trouxe para o entendimento para a música sinfônica, e me fez ter curiosidade com o rock. Afinal, eu estava ali muito próximo a Raul Seixas, por ter uma tia deficiente visual, e a mãe do Raul ser a líder do Instituto de Cegos. Isso nos aproximou muito. E isso me trouxe segmentos importantes, porque em algum momento a mãe dele me dá um passe para ir para os Requiens e as festas de Jovem Guarda, por uma indisciplina minha de querer ensinar os cegos a locomoção, coisa que eu não sabia, que nós aprendemos aqui com o Instituto Benjamin Constant, por um desejo único de que eu queria me libertar daquilo para fazer música e fazer meus sambas. Foi também muito importante porque ela me empurrou de vez para a música. Eu fiquei um amigo de Jair Adriane até ele partir.
Terminei sendo parceiro de Erasmo por causa de Marisa. Terminei sendo parceiro de Michael Sullivan, né? Por causa desse encontro. E a música me ligou diretamente com a história do Brasil, né? A ponto de eu não saber que minha família já tinha me incluído dentro disso tudo, da história desse país que tanto amo, né? A ponto de eu ter descoberto, sim, que eu faço parte da família brasileira. Ela pode ter outros sotaques, mas aqui todos nós somos uma família enorme e estamos buscando, dentro das linguagens e nossas brasilidades, uma forma de reafirmarmos, uma forma de reafirmação, sobretudo dentro da postura de educação que a cultura negra impetra a todos os momentos em suas ações e seus atos de ativamente positivo em torno de cada voz, de cada canto, de cada ação dos seus artistas. Que eu nasci sincretista, né? Eu nasci sincrético. Eu já nasci em um país que já estava evolucionado nesse rumo, né? Como eu reduziria isso tudo? A Umbanda. Embora eu seja candomblé, mas eu vejo a Umbanda com essa possibilidade, porque ali, né, Preto Velho, os caboclos, Jesus Cristo, né, Siddhartha, Buda, e Seu Pena Branca, Go, né, todos esses encantados se encontram em torno de que a espiritualidade é a elevação da luz, né, para o homem se aditar positivamente no seu caminhar na Terra. Então, eu sou oriundo dessa educação. Eu não nasci em nenhum conceito de separatismo, eu nasci no conceito de Brasil, e que o Brasil traria uma nova visão para os caminhos da espiritualidade, reeducando o homem a se aproximar dos ensinamentos cristãos, né? Ou dos ensinamentos que antecede, né, a presença de Cristo na Terra, né? Cristo esse, que é um exímio, né, estudante dos sábios africanos, ele põe em suas histórias muitos pensamentos africanos, e isso não é a Bíblia da forma que ela é escrita, e o respeito que a gente tem para as escritas da Bíblia, porque ali tem muita espiritualidade, sim, mas a Bíblia é uma organização pós-Cristo, pós-cristianismo, pós a presença de Cristo, né? Uma organização de grandes sábios, de grandes espirituais ali, mas com a doutrina romana, né? E isso vem para mim e perdura em mim também como um compromisso. Eu acordo sonhando, mas assim, quando você pensa assim, o sonho de carnaval, de todo carnavalesco, é a não violência. Carnaval não foi feito para isso, porque fomos nós, sobretudo Zé Pereira e a cultura negra, que acabou com essa ideia europeia de que era mijo que você jogava no outro. Hoje é beijo, é alegria, é música, é uma bebida boa que a gente possa se dividir e compartilhar, né? Porque a cultura negra brasileira acabou com o intrudo, acabou com o escárnio, acabou com o desrespeito. Não era o que nós queríamos, não tinha a ver com a alegria africana, né? E o que a gente é daqui na Bahia? A gente começa com batuques nos anos 30, com batuques de Ijexá. Assim se faz o carnaval. Inclusive, dando a entrevista em Recife, alguém botou assim, disse, não, Recife é pai do carnaval baiano. Não, o carnaval da Bahia já existia. O que Recife é um irmão musical do carnaval da Bahia, né? Porque aqui já tinha os terreiros, aqui o Brasil nasceu primeiro. Mas isso não tira o valor do que o frevo significou para as nossas mudanças. Nós não tínhamos aquela sopraria. E isso que o Brasil propõe, intercâmbios de culturas. Eu preciso aprender com a cultura do Sul, com tudo que os espanhóis deixaram no Sul, né? Porque aqui na Bahia vieram mais galegos, né? Que já é uma mistura entre portugueses e hispânicos, e os espanhóis estavam muito ali à beira, né? Da Argentina, né? Que é a Tchalaparta, que é a milonga, que é o tango, que é o varneirão,
né, que faz com que saia Michel Teló, que faz com que surja essa música sertaneja, que faz com que surja o violeiro. Isso é a realidade do Brasil. A cada dia nós misturamos isso. É por isso que hoje eu chamo um movimento que intercambia a música da Bahia como a sertaneja. E no mais é o samba que se deu a mão. Né? Aqui há exatos 35, 36 anos atrás, o desejo era só de recuperação. Vamos recuperar essa linguagem? Por que recuperar o coreto? Porque o coreto é onde estavam as bandas de sopros. Porque isso era o desejo denso do Mestre Pintado, da ideia que eu te falei de Vivaldo Conceição, e saber que os sopros tinham acabado. Fiz a timbalada e reincluí o sopro na música baiana, né? Assim, ou na música de trio, porque o sopro tinha sumido, estava em depressão total. Do pós-Vivaldo Conceição, sabe, de Nelson Babalaô, de toda essa gente, o sopro tinha sumido. E a gente faz Canto pro Mar e reinclui o sopro. Mas todo o Carnaval da Bahia estava ligado na força da sonoridade do sopro, mas que vinha de um DX7. Ou quando escrevo É Difícil pro Chiclete, que tiro as caixas e realmente ali deu uma densidade pro Axé Music, né? Mas que era com a ideia de uma guitarra de Benjó que tem entre o samba e Jorge Ben, né? Todas essas escolas fortaleceram e deram densidade ao que nós somos. Nós chamamos de palco de coreto, né? Que o tio batizou com 360 graus, que foi o samba que abraçou essa ideia. E a ideia de que um fortalece o outro. Hoje, eu vejo em Tiaguinho o maior êxito. E esse é um êxito que alcança todos nós, porque nós precisávamos, sim, que uma figura de cultura negra mostrasse o valor que tem os nossos feitos, o nosso samba, e conceitos reunidos, eles são movimentos. E eles ativam o desejo de que nós estamos certos como preservadores da cultura e oriundos dela. Preservadores e oriundos dela. Mas, acima de tudo, intérpretes de cultura, porque nós não somos a cultura. Nós vivemos e somos aditamentos importantes para que ela sobreviva e a nossa família eterna brasileira tenha histórias futuras para contar. Rapaz, é bem difícil assim. Não, eu sou apenas agradecido, né, de fazer parte de um movimento importantíssimo, que é o movimento da música popular brasileira. Quando eu falo de Riachão, quando eu falo de Riachão, ou falo de Xangô da Mangueira, de Cartola, né, ou de Paulo Portela, eu estou dizendo o quanto isso é conversação. O Apastorol está fazendo 57 anos e resolveu me homenagear. Olha que coisa linda. É porque em algum momento eu estive ali aprendendo, mas voltei para aquela escola que terminou gerando dentro dos líderes que aqui estavam um outro pensamento do bloco afro, né? Quem é o Apastororó? O crossover entre a escola de samba e os blocos afro. Só que ele ainda está ali. Ele ainda está remando, ele ainda está fazendo seu batuque. Você vai ver que o samba, que é um samba Angola que ele faz, é muito arrastado. Mas foi importante para mim eu aprender a lidar com bateria, para Neguinho do Samba lidar com bateria, para Neguinho do Samba criar o samba reggae e para eu criar a timbalada. Então, nós temos ainda nossas raízes fortalecidas. E essa raiz está fortalecida por Cacique de Ramos, em Paulo Portela. Então, por isso nós homenageamos o samba como um todo, sem nenhum tipo de barrismo de que o samba nasceu na Bahia, de que o samba nasceu no Rio. O samba nasceu no mar, para unir as nossas tribos como um todo, para que o Rio celebrasse, para que a Bahia celebrasse o movimento e a manifestação, né, de maior ativismo da história da cultura negra, que é o samba.